Juzo é um assassino lendário com um histórico impecável de missões concluídas. Ele trabalha para uma organização secreta conhecida como ZU, e hoje, ele foi convocado para um trabalho que, a princípio, parecia ser moleza total. De acordo com o seu informante, havia apenas um segurança de plantão naquela noite. Confiante demais no que tinha recebido, Juzo destrói a câmera de segurança perto do armazém e então usa um cartão de acesso para entrar tranquilamente. Ele adentra o lugar com a maior calma do mundo, só para se deparar com um bando de homens de aparência extremamente perigosa espalhados pelo ambiente. Esses criminosos ficam completamente desconcertados com a aparição de Juzo e querem saber, a todo custo, como diabos ele entrou ali e o que ele quer. Um dos caras aponta uma arma diretamente para a cabeça dele, berrando que Juzo revele sua identidade. Só que Juzo não está nem um pouco assustado. Ele está, na verdade, procurando um isqueiro para o seu cigarro nesses tempos tão difíceis. Quando os bolsos vêm à tona completamente vazios, Juzo tem o colarejo de pedir um isqueiro ao criminoso. E a resposta que recebe é tão idiota que o assassino simplesmente toma a arma do sujeito e começa a atirar. Em questão de segundos, a sala mergulha no escuro, e os homens tentam fugir desesperadamente, mas são caçados um a um por Juzo. Um dos criminosos foi esperto o suficiente para pegar uma maleta importante antes de tentar escapar, mas ao virar o corredor, se depara com Juzo encarando-o das sombras. Tomado pelo desespero, o homem observa Juzo apontando a arma na direção dele, mas não há mais balas. Aproveitando a oportunidade, o criminoso sai em disparada pelo corredor com a maleta na mão, só que Juzo o alcança com uma facilidade constrangedora. O sujeito vai ao chão, começa a implorar por misericórdia e, claro, tenta puxar uma arma. Mas Juzo já estava 10 passos à frente. O assassino o surpreende por trás e aplica um soco devastador no estômago, encerrando de vez essa missão. Maleta em mãos, Juzo sai do armazém e encontra Kotatsu, seu informante. E apesar de Kotatsu estar completamente impressionado com o fato de Juzo ter derrubado 25 homens sozinho, o assassino não está nada satisfeito. Só devia ter um guarda no armazém. Pedindo desculpas pelo erro de informação, Kotatsu abre a maleta cheio de empolgação só para encontrar um estranho pote de vidro com um ninho de vespas lá dentro. Sem enxergar nenhum valor naquilo, Juzo e Kotatsu decidem dar uma paradinha para jantar antes de voltar para casa. Eles se deliciam com um ramen quentinho num cantinho pequeno e aconchegante. Mas Kotatsu fica horrorizado ao ver a quantidade absurda de alho que Juzo gosta de colocar na comida. Bom, como homem velho, Juzo já não precisa mais se preocupar com cheirar mal ou comer muita besteira. À medida que a noite vai virando dia, Juzo está agora finalmente voltando para o seu apartamento de luxo. Ele pega o correio, entra no elevador e uma criança acidentalmente bate nele. Quando a criança se depara com a cara assustadora do velho esquisito, sai correndo aos prantos. Juzo nunca foi bom com crianças, simplesmente não sabe como falar com elas. E essa é uma das razões pelas quais o casamento de Juzo fracassou. Ele sempre colocou o trabalho acima de tudo, sem jamais aprender a ser um pai de família de verdade. Ficar pensando nessas coisas deixa Juzo um pouquinho triste, especialmente quando ele observa outras famílias felizes ao redor. Mesmo sendo um assassino de elite, Juzo ainda acha a própria vida entediante demais. Felizmente, Kotatsu aparece para distrair o assassino da sua existência miserável. Juzo vai até a porta abrir para ele, e então algo completamente inesperado acontece. Uma vespa de aparência estranha começa a voar pelo quarto e pousa no pescoço de Juzo. Em menos de um segundo, o inseto pica o velho. Assim que sente a dor da picada, Juzo mata a vespa, mas já é tarde demais. Seu corpo começa a entrar em colapso. Juzo aperta o peito e cai no chão como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Da próxima vez que Juzo abre os olhos, ele está dentro de uma sala de laboratório toda branca. Sua voz soa diferente, e há algo visivelmente estranho na sua aparência. Kumiko, a ex-esposa de Juzo e chefe da divisão científica da ZU, também está na sala. Ela pede que Juzo informe seu nome e designação, e depois que ele a identifique também. A resposta rápida de Juzo permite que Kumiko confirme que ele ainda está com a memória intacta. Seus sinais vitais estão estáveis, tudo parece estar bem, exceto por uma mudança muito óbvia. Kumiko explica que a condição peculiar de Juzo foi causada pelo veneno da vespa. O grupo de criminosos que ele derrubou no armazém também trabalhava para uma empresa que pesquisava manipulação genética em organismos vivos. E agora, por conta de um minúsculo acidente, Juzo parece um adolescente comum ainda em plena puberdade. Ver o próprio reflexo quase dá um ataque cardíaco de verdade em Juzo. Ele quer voltar ao normal, mas não há nada que possa ser feito. Será necessária muito mais pesquisa antes que Juzo possa voltar a ser o seu velho boomerzão de sempre. Investigando o novo corpo, Juzo fica chocado ao perceber que tudo mudou. E não há nada que ele possa fazer a não ser tirar uma licença do trabalho e simplesmente existir como adolescente. Mas Juzo tem contas para pagar e pensão alimentícia para se preocupar. Não tem como ele simplesmente esquecer todas as suas responsabilidades de adulto e viver assim. Kumiko também está de mãos atadas, mas acredita que o chefe da organização pode ter uma nova missão para Juzo. É então que o próprio chefe liga com uma proposta bastante interessante.
Mesmo que Juzo diga que consegue terminar suas missões anteriores sem nenhum problema, o chefe está tramando outra coisa. Ele vai matricular sua filha numa certa escola particular de ensino fundamental e quer que Juzo se infiltre na escola como aluno, com o objetivo de investigar o lugar e descobrir qualquer coisa suspeita sobre suas operações. O chefe está contando com Juzo para resolver isso. Não era bem isso que o assassino experiente tinha em mente quando disse que queria voltar ao trabalho. Juzo quase recusa, mas aí o chefe fala as palavras mágicas. Ele vai pagar muito bem por essa missão simples. E assim, no dia seguinte, Kotatsu ajuda Juzo enquanto ele se prepara para encarar o primeiro dia de aula. O velhote boomerzão precisa usar uns óculos especiais com câmera e fone de ouvido instalados para que Kotatsu possa monitorar Juzo e ajudá-lo a se encaixar. Mesmo depois de colocar o uniforme e se preparar para ir à escola, Juzo ainda fica se perguntando por que diabos aceitou o serviço, já que odeia crianças e não sabe como se comunicar com elas. Mas então, ele se lembra do belo pagamento e engole o orgulho. O primeiro dia de aula começa com uma assembleia, e depois os alunos se apresentam em suas respectivas salas. As crianças são impiedosas quando se trata de julgar cada um que passa pela frente. E quando chega a vez de Juzo se apresentar na frente da turma, ele é um desastre total. Não diz absolutamente nada sobre si mesmo e imediatamente ganha o título de aquele garoto sombrio. Kotatsu manda Juzo se virar e se apresentar direito. Então, o velho aprisionado num corpo de adolescente fica de pé na frente da turma de novo e tenta agir normalmente. Ele decide contar para todo mundo que seu hobby favorito é atirar. Um silêncio absoluto toma conta da sala, seguido pelos alunos, especulando se Juzo seria algum tipo de edgelord obcecado com armas. Percebendo o estrago que causou na própria reputação, Juzo tenta desfazer a confusão, mas todo mundo já o vê como um estranho sem cura. O primeiro dia de aula chega ao fim. Juzo junta seus pertences, e uma garota malvada e feia, acompanhada de uma amiga igualmente horrorosa, esbarra nele de propósito. As meninas zombam de Juzo e vão embora rindo. Kotatsu sugere que ele poderia resolver o problema das meninas, mas Juzo recusa. Depois de experimentar o que é ser aluno do ensino fundamental, Juzo volta ao seu apartamento, onde Kotatsu já se instalou e está preparando o jantar. Surpreendentemente, o jovem consegue fazer uma refeição decente. Mas agora que Kotatsu é o mais velho da situação, ele fica ditando cada passo de Juzo. Ele acha que a apresentação de Juzo foi a coisa mais estúpida que já testemunhou em toda a sua vida. Kotatsu se transformou completamente na mãe de Juzo, mandando ele se comportar na escola e focar nos estudos para não ser expulso. No dia seguinte, Juzo tem que aguentar uma aula extremamente dolorosa. Ele não liga muito para aprender porque foi treinado para ser um assassino desde muito cedo. Após completar seu treinamento, Juzo viveu uma vida inteira, se casou e até teve uma filha. Então, fingir ser uma criança de volta à escola, começando tudo do zero, é algo que simplesmente não cabe em sua cabeça. Porém, algo na mente de Juzo muda completamente quando ele avista todos aqueles belos números escritos no quadro. Uma sensação estranha o invade, e ele começa, de fato, a prestar atenção à aula. Descobrir um novo universo de números deixa Juzo animadíssimo para estar em sala. Ao fim do dia, Juzo chega a chorar, porque amou aprender. Ele curte todas as matérias, e absorver novos conhecimentos é como receber poderes diretamente de Deus. Juzo passou a maior parte da vida focado no seu trabalho letal. Então, agora que pode se dedicar a outras coisas, aprender voltou a ser divertido. Em casa, Kotatsu mal consegue acreditar que Juzo está estudando por conta própria. Não só terminou toda a lição de casa, como decidiu se adiantar para o dia seguinte também. Essa mudança surpreendente pode muito bem dar a Juzo um novo fôlego na vida. Nos dias que se seguem, Juzo continua tendo dias incríveis na escola, cheios de alegria. Ele gosta de comparar as aulas com suas experiências passadas como assassino. É gratificante relacionar o conhecimento com coisas que ele já conhece de cor. A empolgação de Juzo chegou a tal ponto que ele foi o último aluno a sair da sala. Aprender é divertido, mas conviver com adolescentes ainda é um destino pior do que a morte. Então Juzo torce para voltar ao seu corpo original logo. Enquanto reflete sobre sua nova vida, o caos irrompe no pátio da escola e a confusão imediatamente chama a atenção de Juzo. Um cara mascarado de panda pervertido invadiu o colégio e está surrando os seguranças. O paizão maluco corre pelo lugar igual a um louco, assustando todas as crianças. As meninas malvadas que esbarraram em Juzo resolvem filmar o lunático, debochando da situação. Mas então o cara da máscara de panda avança em direção às meninas e as encurrala usando apenas a cueca. O esquisitão começa a esticar o elástico da roupa sem nenhuma vergonha na cara. O restante dos alunos assiste estarrecido, enquanto o panda pervertido aterroriza as garotas. Kotatsu diz a Juzo para não intervir, já que as meninas foram horríveis com ele antes. Porém, Juzo é tecnicamente um adulto, e deixar as meninas naquela situação seria covarde demais. Então ele cria uma distração e pega uma caixa de giz que um aluno estava carregando. Então, com a maior naturalidade do mundo, saca uma arma e atira no giz, criando uma cortina de fumaça. Com a área coberta pela poeira branca, Juzo avança e acerta um soco no estômago do panda.
Mas no corpo fraco de adolescente, vai precisar ser mais criativo. O panda puxa uma bomba caseira, mas Juzo o chuta nos seus mais preciosos pertences. Em seguida, manda a bomba voar pelo ar, enquanto o panda pervertido vai ao chão. Juzo usa a arma para fazer a explosiva detonar no meio do ar, ao mesmo tempo em que ameaça matar o panda se repetir o feito. A fumaça se dissipa. E as meninas assustadas veem Juzo de pé como algum tipo de herói. Elas acreditam que Juzo as salvou, mas para não comprometer sua identidade, Juzo finge ser um perdedor que só estava passando por ali. Conta para elas que um estranho apareceu e cuidou do panda pervertido. Juzo convence as garotas de que é só mais um aluno do ensino fundamental normal, mas a resposta dele só as deixa ainda mais desconfiadas. O incidente se encerra com o panda sendo preso e o herói do dia virando um mistério. De volta à escola, Juzo segue distante dos colegas de turma. Todo mundo está tentando criar um grupo no chat da turma. Alguns alunos acham que Juzo não deveria ser incluído, já que ele é um esquisito. Mas as meninas malvadas tomam partido e chegam a perguntar a Juzo se ele quer entrar no grupo. Juzo não liga nem um pouco pro grupo, mas aceita assim mesmo. Então é presenteado com o horror de mensagens intermináveis e chega à dolorosa conclusão de que sua mente velha simplesmente não consegue acompanhar esses jovens. Juzo ainda está se passando por aluno. Mas, segundo Kotatsu, a coisa mais surpreendente de toda a transformação é essa obsessão com os estudos. Kotatsu não entende por que Juzo aprenderia só por diversão, mas não importa, desde que ele esteja se comportando. Infelizmente, suas habilidades sociais continuam no fundo do poço, porque ele não sabe como reagir quando as meninas malvadas, Reika e Tomomi, o cumprimentam. Juzo só consegue dar um sorriso perturbador, o que deixa as duas completamente desconfortáveis. Reika então diz que Juzo deveria participar mais do grupo, mas a última coisa que ele quer é isso. Juzo finalmente entra na sala e vai em direção à sua carteira. Mas desta vez, sua atenção é capturada por uma garota misteriosa sentada no fundo da turma. O nome dela é Noren, e ela é a garota popular que todo mundo admira. É boa nos esportes, e todas as outras meninas ficam completamente encantadas com Noren. Enquanto os meninos fazem caras de assustador, dando em cima de Noren e a deixando desconfortável. Em aula, Noren impressiona todo mundo com seu inglês impecável. Todo mundo fica hipnotizado ouvindo ela falar com tanta fluência e clareza, inclusive Juzo. Juzo já sabia que havia algo diferente naquela garota e os seus instintos tinham razão. Kumiko fornece mais informações, dizendo a Juzo para tentar fazer contato com Noren porque ela é filha do presidente de uma grande empresa farmacêutica e pode fornecer informações valiosas. Juzo não quer se meter em nada complicado. Então, no dia seguinte, continua sendo o solitário da turma. Kotatsu diz ao assassino que ele deveria tentar se encaixar melhor, mas Juzo está preso nos seus próprios modos. Existe uma diferença de idade gigantesca entre ele e todos os outros na sala. Apesar de curtir as matérias, o assassino quer voltar ao seu corpo original para parar de fingir ser um adolescente esquisito. No entanto, essa infiltração na escola ainda é tecnicamente uma missão. Então Juzo decide falar com Noren, sem esperar grande coisa. Infelizmente, as expectativas de Juzo são completamente destruídas, porque assim que ele pronuncia uma única palavra, Noren lhe dá o olhar mais irritado que existe. Manda o esquisito da turma sumir para longe e não aparecer mais. As palavras duras a forçam Juzo a recuar até a própria carteira, se sentindo completamente sem esperança. É a primeira vez que as palavras cruéis de um adolescente afetam Juzo de forma tão intensa. Ouvir uma garota o chamar de assustador, especialmente sendo ele um homem velho, foi como um soco no estômago. E Juzo se desmorona no meio do corredor. Reika e Tomomi dão de cara com Juzo naquele estado deplorável. As garotas explicam que Noren realmente odeia homens. Ela é boa nos esportes e nos estudos, vem de uma família rica e parece uma modelo. Então, naturalmente, todo tipo de cara esquisito fica o tempo todo tentando sair com ela, o que fez Noren se tornar uma pessoa fria e isolada. Até as meninas se recusam a falar com ela por causa da aura intimidadora que ela carrega. Indo embora da escola, Juzo fala com Kotatsu pelo fone de ouvido. Ele sente que Noren é um beco sem saída total. Uma garota assim jamais vai abrir o coração para um cara, especialmente um que é tecnicamente um homem de 40 anos. Então Juzo decide largar o assunto e, em vez disso, resolver checar um novo restaurante de ramen. Ele entra no estabelecimento pequeno e ouve uma atendente alegre mandá-lo entrar. Mas há um probleminha. Essa atendente animada e sorridente é Noren. Juzo olha para ela. Noren olha para o colega de turma que ela assustou embora poucas horas atrás. Eles não dizem nada. Juzo simplesmente senta. Noren anota o pedido dele e volta a atender os outros clientes. Depois de tomar um gole d'água, Juzo finalmente começa a processar o que acabou de acontecer. Começa a se perguntar como uma garota rica igual a ela pode estar trabalhando num restaurante de ramen. Alunos do fundamental nem têm permissão para trabalhar meio período. Então, como diabos Noren está aqui? A mente de Juzo entra em espiral de questionamentos. Mas então o ramen chega, e ele é completamente subjugado pela primeira mordida. O macarrão, os complementos, o caldo, é a perfeição absoluta para Juzo. Ele quer continuar saboreando,
Mas Noren aparece com sua aura sombria e manda Juzo se encontrar com ela nos fundos da loja. Com a noite chegando, Noren confronta Juzo sobre sua presença no restaurante. Ela teve o cuidado de escolher um lugar longe da escola, pouco provável de ser frequentado por rostos conhecidos. Mas Juzo mora nas redondezas e quis experimentar o tal ramen novo. Noren implora para que Juzo não conte para ninguém que ela trabalha assim meio período. Essa mudança de atitude é estranhamente perturbadora, mas Juzo concorda em guardar o segredo. Mais tarde, Noren e Juzo caminham juntos enquanto a garota explica que o restaurante é do tio dela e ela só ajuda sem receber nada em troca. Juzo acha isso estranho, considerando que Noren é supostamente muito rica. A verdade é que Noren de fato vem de uma família rica e influente. Sua mãe é canadense, então naturalmente Noren tem traços bem distintos. No entanto, desde pequena, a família vem tentando encontrar um marido adequado para ela. Ela lidou com homens esquisitos de todas as idades a chamando de bonita, o que a enojou profundamente. Agora, Noren enfrenta a mesma situação na escola também, o que a fez desenvolver uma repulsa geral por homens. É por isso que Noren é determinada a ter seu próprio restaurante de ramen algum dia. Ela quer combater a mentalidade antiquada da família e viver pela própria força. Noren explica que o tio abriu o restaurante porque também queria se livrar dos ricaços sufocantes. Noren costumava visitar o tio quando se sentia deprimida. Sem dizer uma palavra, ele lhe dava uma tigela de ramen, e as coisas imediatamente melhoravam. Na verdade, o próprio Juzo exala aquela energia de tio velho, e é por isso que Noren se sente à vontade para falar com ele com tanta facilidade. Juzo não diz nada, porque sabe que é de fato um homem velho. Ele consegue enxergar que Noren é apenas uma garota tentando lutar contra o próprio destino, e depois de um tempo, eles se separam. Mas Noren deixa bem claro que essa interação não significa que ela vai começar a agir de forma amigável com Juzo na escola. Recebendo o recado às claras, Juzo segue em direção à casa. Os dois vão cada um para o seu lado. Mas então Juzo se vira ao ouvir Noren em apuros. Ela foi sequestrada e forçada dentro de uma van preta estranha. Nada surpreendente, considerando que a filha de um homem poderoso seria um alvo valiosíssimo. Kotatsu, que também testemunhou tudo, rastreia rapidamente a placa, mas ela é falsa. A essa altura, encontrar a van parece uma causa perdida. Kotatsu acredita que não há como rastrear o carro ou a direção que tomou, mas Juzo não está disposto a desistir. Ele entra em ação e escala uma torre de sinal próxima para ter uma visão melhor. Usando sua força e velocidade absurdas, Juzo chega ao topo em instantes. Ele localiza o carro cortando pelas ruas, e então parando num sinal. Aproveitando a situação, Juzo dispara um transmissor da arma, ele calcula o ângulo no chute e acerta perfeitamente a traseira do carro. Seguindo os instintos de assassino, o transmissor ativa e Juzo recebe o sinal no celular. Sem nenhuma intenção de deixar aquele ramen incrível passar em branco, Juzo começa a rastrear o sinal. Enquanto isso, Noren é levada a um prédio sinistro, onde um grupo de homens se reúne ao redor dela. Eles fazem comentários perturbadores, e um chega até a se aproximar demais, mas então leva um chute no estômago de um homem misterioso de terno preto. Esse sujeito pede desculpas a Noren, e com toda a educação do mundo, pede que ela revele a nova droga ultra secreta que a empresa do pai dela está desenvolvendo. Perplexa com a pergunta estranha, Noren tenta convencer o homem de que não sabe nada sobre essa droga secreta. Mesmo sendo a pura verdade, o homem de terno preto não está convencido. Ele revela que visitou o restaurante de ramen do tio de Noren. Segundo ele, o lugar era imundo e a comida era um lixo absoluto. O coração de Noren se enche de raiva e tristeza, enquanto o sujeito ameaça destruir o restaurante caso a garota não fale a verdade sobre a droga secreta. Pensando no tio, Noren implora que o homem deixe ele em paz, que ele não tem nada a ver com nada disso. Noren realmente não sabe de nada, e não faz ideia do que responder. A resposta errada pode custar ao tio o restaurante, mas felizmente, Noren não precisa dizer absolutamente nada, porque Juzo entra pela janela e atira no sujeito. O assassino experiente simplesmente não consegue aceitar que um idiota fale mal do melhor ramen que já comeu na vida. Antes que Noren possa ver o rosto de Juzo, ele cobre a cabeça dela com a própria mochila escolar. Os homens na sala começam a ficar irritados com a intromissão, especialmente quando o intruso é um moleque de escola. Juzo permanece completamente impassível e resolve dar uma aula para as pessoas presentes, compartilhando alguns conselhos valiosos. Primeiro, ele diz para nunca falar mal da comida que outra pessoa fez. E antes que Juzo consiga revelar o segundo conselho, os homens sacam as armas. Juzo rapidamente saca a própria arma e atira nos homens, embora esteja usando apenas balas de borracha. A confusão atrai mais homens para dentro da sala, e Noren ainda está tentando entender o que está acontecendo. Então Juzo coloca a garota num carrinho e manda ela segurar firme enquanto os tira dali. O primeiro sujeito entra na sala e Juzo usa o carrinho para pular por cima dele. Em seguida, chuta o homem por trás e continua avançando. Mais homens estão esperando no corredor com as armas engatilhadas. Então Juzo usa o carrinho para desviar dos tiros. Nessa altura do campeonato, Noren está sendo sacudida igual a um boneco de pano e está começando a se sentir muito mal. Mas Juzo não tem a menor intenção de diminuir o ritmo. Ele joga o carrinho escada abaixo, onde 2 outros homens estão aguardando.
O carrinho os atropela enquanto Juzo acerta os dois com balas de borracha. Só faltam alguns criminosos no prédio e Juzo os elimina um por um. Finalmente consegue tirar Noren com segurança, sem comprometer sua identidade. No entanto, o homem de terno preto surge na cena determinado a esmagar Juzo e Noren com o próprio carro. Juzo atira, mas o carro tem janelas à prova de balas. Então, o assassino vai precisar improvisar. Ele tira Noren do carrinho e o arremessa contra o carro. Ao mesmo tempo, joga um equipamento de construção, fazendo o carro capotar. Juzo observa o carro virar e decide finalmente revelar seu segundo conselho. Homens que tratam mulheres como lixo são exatamente isso. Lixo. Com o perigo resolvido, Juzo usa um dispositivo para fazer Noren dormir rapidamente. Agora pode levá-la de volta para casa com segurança. Mas ainda sobra um probleminha. Juzo esqueceu seu livro de estudos sociais no prédio. Juzo estava indo muito bem na escola, mas então perde completamente o fio da meada quando fracassa em entender qualquer coisa em matemática. Assim que as equações começam a ficar mais complicadas, Juzo tem dificuldade enorme em acompanhar tudo. Em casa, Juzo conta para Kotatsu sobre a luta recente. Como alguém que também é péssimo em matemática, Kotatsu não é lá muito útil. No entanto, ele acha que Kumiko pode conseguir ensinar Juzo as coisas que ele não está entendendo. Então Juzo engole o próprio orgulho e pede para a ex-esposa ajudá-lo com problemas de matemática do fundamental. Kumiko é uma adulta trabalhadora com uma filha para criar, então não tem tempo para ajudar Juzo. Mas ela acha que o assassino deveria simplesmente engolir o orgulho e pedir ajuda ao professor na escola. Inaceitável para Juzo, porque o professor é tecnicamente mais novo do que ele. E a ideia toda é constrangedora demais. Com todas as opções esgotadas, Juzo simplesmente vai ficando para trás nas matérias. Ele vai à biblioteca para estudar, mas as aulas ficam cada vez mais difíceis e ele começa a se sentir sem saída. Na iminência de perder o status de aluno esforçado, Juzo entra em colapso na biblioteca. Mas então seu colega de turma Ryo se aproxima. Ryo vinha notando Juzo sofrendo na biblioteca. Depois de entender melhor a situação, Ryo chega à conclusão de que a base matemática de Juzo é gravemente deficiente. Juzo percebe que isso pode ser verdade mesmo, já que em criança nunca prestou atenção nas aulas. Então Ryo quer ajudar Juzo, e os dois começam a estudar juntos. Juzo estuda na biblioteca com Ryo, e depois volta para casa, onde continua os exercícios a noite toda. Todo esse esforço finalmente resulta num quiz de matemática, e Juzo tira nota máxima. Chocado e eufórico com o resultado extraordinário, Juzo demonstra sua gratidão a Ryo. Ele mal consegue acreditar que o trabalho duro e a dedicação de Ryo realmente ajudaram Juzo a vencer. Apesar de Ryo acreditar que Juzo passou pelos próprios esforços, ele fica um pouco preocupado ao ver o quanto Juzo ficou emocionado por causa de um quiz de matemática. Determinado a dar um agrado enorme a Ryo pelo resultado, Juzo leva o novo amigo a um restaurante perto de lá. Ryo e Juzo olham ao redor procurando um lugar para sentar quando um sujeito carregando um notebook esbarra em Ryo. Em vez de pedir desculpa, o cara começa a xingar as crianças por não terem prestado atenção no caminho. Ele fica irritado porque o café derramou no notebook. Ryo pede desculpas, mas Juzo ignora completamente o idiota e vai procurar uma mesa. Ver Ryo trabalhando tão duro nos últimos dias fez Juzo perceber que seu novo amigo também está se esforçando muito por algum motivo. Ryo revela que, na verdade, ele quer muito ser médico. Sua mãe faleceu há alguns anos por causa de uma doença, e a avó tomou conta dele e da irmã. Mas agora Ryo começou a notar que a avó está começando a enfraquecer também. Ryo quer fazer o que for preciso para ajudar a avó e outras pessoas para que ninguém mais precise morrer de doença. Mais uma vez, Juzo se vê profundamente comovido e inspirado por Ryo, e não consegue segurar as lágrimas. Juzo começa a perceber que crianças não são tão terríveis assim, desde que ele as veja como pessoas individuais e não como uma enorme chateação coletiva. Justo aí, o esquisitão do notebook volta e começa a dizer um monte de absurdo. Ele diz a Ryo que não deveria ser médico porque é perda de dinheiro e tempo, e então tem a audácia de zoar Juzo por ser idiota demais para entender matemática do fundamental. Ryo não diz uma palavra pro imbecil, mas assim que o cara começa a falar mal de Juzo, ele se levanta e confronta o valentão. Ryo diz que o idiota não tem nenhum direito de fazer piada das pessoas ou zoar suas conquistas. Esse cara não faz ideia de quanto Juzo trabalhou pra isso, e Ryo manda ele cuidar da própria vida. Em seguida, as outras pessoas no restaurante também mandam o esquisitão calar a boca porque ele está sendo alto e irritante demais. Assustado com todo mundo chamando atenção pro seu comportamento grosseiro, o cara vai embora rapidinho. Mais tarde, Ryo pede desculpas a Juzo por ter perdido a paciência, mas Juzo não se importa nem um pouco. Enquanto os dois amigos caminham de volta juntos, Juzo percebe que o cara do restaurante voltou, dessa vez numa bicicleta, provavelmente com a intenção de empurrar as duas crianças no rio. Preparado para o confronto inevitável, Juzo saca calmamente um compasso e o arremessa em direção à roda da bicicleta. O compasso se enrosca no aro, fazendo a bicicleta e o idiota voarem pelo ar. Juzo então recomenda que o esquisito esfrie a cabeça, e assiste o otário mergulhar de cabeça na água junto com o notebook idiota. Ryo não percebe absolutamente nada e Juzo esquece o episódio na hora.
De volta pra casa, Juzo tem um sonho com a própria filha. Ele se lembra do olhar assustado no rosto dela e então o telefone tocando. De volta à realidade, ele acorda no quarto bagunçado. Juzo segue pra escola, onde uma feira de clubes está acontecendo. Ele não tem ideia de qual clube escolher, mas tem certeza de que os clubes esportivos não são uma opção. Kotatsu pergunta pelo fone de ouvido por que Juzo não está considerando nenhum clube de esporte. Justo aí, uma bola de beisebol pousa na frente de Juzo. E em vez de simplesmente devolvê-la igual a qualquer pessoa normal, ele a transforma num míssil e quase mata o jogador. É exatamente por isso que Juzo não quer fazer esporte. Vai se destacar demais e pode ter a identidade revelada. Em sala, Ryu conta a Juzo que está pensando em entrar no clube de Kendo, já que sempre quis tentar e a atividade encaixaria bem com os estudos. O próprio Juzo não tem ideia do que escolher e então repara no clube de economia doméstica. Ele detesta a ideia de entrar nesse clube porque é basicamente cozinhar e limpar, o que não é lá muito másculo segundo os critérios de Juzo. Mas então a irmã de Ryu, Shizato, também dá sua opinião, porque ela é a presidente do clube de economia doméstica. Segundo Shizato, aprender a cozinhar e a limpar é algo que tanto homens quanto mulheres precisam saber fazer. Do contrário, seria vergonhoso não saber como funcionar como ser humano básico. Shizato dá pra ver que Juzo não parece entender a importância dessas habilidades. Então ela o obriga a participar de uma sessão experimental do clube. Nessa sessão, todos os alunos vão aprender a fazer uma sopa miso simples e bolinhos de arroz. Juzo fica surpreso ao ver quantos meninos também estão na sessão. Shizato, então, decide tornar as coisas mais interessantes com um desafio pra Juzo. Se ela perder, fica 6 meses cuidando de cada necessidade de Juzo. Mas se Juzo perder, ele tem que entrar para o clube de economia doméstica. A sessão começa, e Juzo aprende a fazer coisas que nunca tentou antes. Ele está completamente fora da zona de conforto, mas consegue fazer uma sopa miso e um bolinho de arroz decentes. Quando a sessão termina, Shizato pergunta a Juzo se ele curtiu cozinhar, mas o assassino se sente completamente indiferente. Então decide declarar o desafio um empate. Porém, Shizato tem outro plano, e quer que Juzo experimente uma coisa antes de tomar a decisão final. Mais tarde, enquanto Juzo volta para casa com as sobras da comida, Kotatsu diz que ele é um hipócrita. Ele curtiu a sopa miso que fez, mas disse para Shizato que não sentiu nada. Juzo explica que a comida foi gostosa por um segundo, mas depois ficou entediante mesmo. Ele pergunta a Kotatsu se quer comer as sobras, mas Kotatsu manda ele levar a comida para Kumiko. Com a noite chegando, Juzo recebe uma ligação de Kumiko. Ela quer agradecer pela comida que ele trouxe. Kumiko fica surpresa de verdade que Juzo tentou entrar para o clube de economia doméstica, mas a comida estava boa. Juzo então fala com a filha, Kana, que também gostou da refeição, embora a sopa estivesse um pouquinho salgada. Ouvir isso faz Juzo recordar exatamente o que Shizato disse pra ele antes de ele ir embora da sessão. Shizato disse que cozinhar é mais divertido quando você está fazendo pra outra pessoa, e que ele certamente vai curtir mais cozinhar quando começar a fazer isso pensando nos outros. Perceber que Shizato está certa deixa Juzo deprimido, porque agora ele realmente vai ter que entrar no clube de economia doméstica. No dia seguinte, Juzo se inscreve oficialmente no clube, mesmo contrariado. E então vê Noren recusando brutalmente mais um pretendente e também entrando no clube de economia doméstica. Surpreso de ver que uma garota como Noren estaria interessada em cozinhar e limpar, Juzo faz uma piadinha a custo dela. Mas Noren, na verdade, quer aprender mais habilidades para ajudar no restaurante de ramen. Noren explica sua decisão e então manda Juzo parar de falar com ela na frente de todo mundo. Enquanto Juzo vai embora, Kotatsu recebe a mensagem mais bizarra de Kumiko. Ela descobriu como Juzo pode voltar ao corpo de velho. Mas o método não faz sentido. Juzo pede que Kotatsu vá direto ao ponto, e descobre que para se tornar um velho coroa novamente, ele vai precisar se casar com Noren. Quase tendo um ataque cardíaco ao ouvir isso, Juzo manda Kotatsu explicar o que diabos está acontecendo. Kotatsu conta que a empresa farmacêutica Mitsuoka fez um anúncio completamente absurdo. Quem casar com Noren, a filha do presidente, se tornará herdeiro da empresa e terá acesso a todos os seus segredos. Kotatsu diz a Juzo que há algum tempo circulam rumores de que Noren sabe de alguma coisa. Então agora, a missão de Juzo é encontrar um jeito de se tornar o noivo de Noren. Juzo entra em colapso porque é, tecnicamente, um homem divorciado beirando os 40. Simplesmente não dá pra pedir Noren em casamento enquanto está no ensino fundamental. Juzo então ouve outros meninos também falando em casar com Noren, e a situação toda começa a parecer completamente sem esperança. Depois da escola, Juzo vai até o restaurante onde Noren trabalha. Ele não está interessado em pedir a mão dela. Ele só quer curtir uma boa tigela de ramen depois de um dia exaustivo na escola. Quando Juzo termina a tigela, paga Noren e vai embora. Mas Noren também está saindo do trabalho, e os dois decidem caminhar juntos para casa. Quando Noren está sozinha com Juzo, ela finalmente pode ser ela mesma. Não acredita que o pai dela seria capaz de fazer algo tão repugnante. Ela o odeia. Odeia o mundo. Mas Juzo não está nem um pouco abalado com o drama de Noren, e simplesmente começa a mudar de assunto. Ter uma conversa tão casual assim faz Noren se sentir viva, e ela deseja ter mais momentos assim com seus amigos. No dia seguinte,
Juzo vai à sala do clube de economia doméstica para começar a aprender mais sobre cozinhar e limpar. Mas tem uma fila de meninos do lado de fora tentando se inscrever no clube também. Todos apareceram depois de ouvirem falar do fiasco do casamento de Noren. Noren está cercada por um bando de meninos, sentindo-se frustrada e sobrecarregada. Mas então vê Juzo parado ali e faz o impensável. Noren declara Juzo seu namorado na frente da escola inteira. Depois de declarar Juzo o namorado, Noren tem que lidar com uma horda de meninos furiosos correndo atrás dela e do novo namorado. Juzo e Noren mal conseguem escapar enquanto se escondem da gangue de escolares. Noren pede desculpas a Juzo por ter jogado os próprios problemas em cima dele. Ela estava mesmo animada com as atividades do clube. Mas aí o bando de admiradores secretos destruiu tudo. Noren não sabia o que fazer, mas ao ver Juzo na multidão reagiu de forma completamente irracional. Noren implora a Juzo que continue fingindo ser o namorado dela para que os caras na escola deem um tempo. Nada animado com a perspectiva de namorar uma garota adolescente, Juzo relutantemente aceita o acordo. Mais tarde, um grupo de meninos encurrala Juzo e começa a bater nele por estar namorando Noren. Um cara em particular quer que Juzo dê um passo atrás, do contrário, vai ser forçado a fazer trabalho sujo para os meninos durante o ano letivo inteiro. Não exige muito esforço de Juzo para se soltar das garras do valentão. Normalmente seria fácil para ele derrubar esses perdedores e deixá-los jogados no chão. Porém, Juzo não quer ser expulso por lidar com esses vermes, então simplesmente pula do telhado. Os outros alunos ficam boquiabertos ao ver Juzo aterrissando no chão com toda a calma do mundo, e o observam ir embora em silêncio. De volta à sala, todo mundo ao redor de Juzo fica falando do relacionamento com Noren e de como vários meninos já começaram a implicar com ele. Juzo está ficando com dor de cabeça de tanto fofoca. Ele prometeu fingir ser o namorado de Noren, mas essa posição está começando a ter consequências bem reais. Como se as coisas não fossem ruins o suficiente, Reika e Tomomi também se aproximam de Juzo para perguntar sobre Noren. As duas viram Juzo sendo intimidado pelos outros meninos, mas não fizeram nada, especialmente porque Juzo tinha a situação sob controle, mas Reika avisa que as coisas só vão piorar para ele daqui para frente. Intrigado com essa nova informação, Juzo ouve Reika explicar que essa escola é de altíssimo nível e usa tecnologia de ponta, o que significa que alguns dos alunos são filhos de pessoas muito poderosas. Esse grupo de alunos influentes se autodenomina os unicórnios, e cada um deles está interessado em se tornar o noivo de Noren. Então Juzo pode precisar enfrentar vários adversários de alto nível para manter a posição de namorado de Noren. Em casa, Kotatsu diz a Juzo que ele deveria simplesmente desistir de ser o namorado de Noren, já que ele não vai casar com ela de verdade. Embora Kotatsu sinta pena de Noren, a garota é problema demais. Além do mais, Kotatsu também tem uma notícia extra ruim para Juzo. Aparentemente, a pesquisa farmacêutica da Mitsuoka sobre drogas de rejuvenescimento e vespas mutantes agora também atraiu a atenção do submundo. O que significa que vários jovens assassinos e agentes infiltrados também serão enviados para a escola para tentar disputar a mão de Noren em casamento. Então agora, além de todos os valentões e dos unicórnios, Juzo ainda vai ter que lidar com agentes assassinos iguais a ele mesmo. Ouvir tudo isso está fazendo Juzo se arrepender muito de ter ajudado Noren, e ele começa a ficar seriamente irritado. No dia seguinte, a própria Noren aborda Juzo dizendo que ele pode parar de fingir ser namorado dela. Ela ouviu que Juzo estava sendo intimidado e provavelmente tem mais confusão pela frente. Então Noren não quer que Juzo sofra por causa dela. Noren então diz a Juzo que vai simplesmente parar de ir ao clube de economia doméstica para manter os caras afastados, mas ainda quer que Juzo visite o restaurante para que possam ter conversas normais depois da escola. Enquanto Noren vai embora, Juzo fica parado coçando a cabeça. E então, o cara que o intimidou no dia anterior aparece novamente. Ele começa a implicar com Juzo e manda ele parar de correr, especialmente porque é um perdedor sombrio demais para ser namorado de alguém. A própria Noren tem que defender Juzo e diz ao cara para se retirar, já que eles não estão mais namorando. Ouvir isso deixa o imbecil animadíssimo, e ele começa a se impor sobre Noren. Implora que ela saia com ele porque ele é forte e sabe proteger, mas Noren manda o cara sumir. A situação toda é irritante demais para Juzo. Então ele se coloca na frente e manda o cara ir embora porque ele ainda está namorando Noren. Durante tudo isso, Juzo fica bravo porque todos esses adolescentes são tão superficiais e inseguros. Como alguém mais velho, Juzo simplesmente faz o que quer, e não vai hesitar em enfrentar cada idiota que o incomodar. O valentão começa a ficar irritado também e tenta socar Juzo, mas o ataque fraco é bloqueado com uma única mão, sem esforço algum. Juzo aperta a mão do cara com muita força e manda ele ficar mais forte em vez de fingir se importar com alguém como Noren. Com isso que o cara recua. E Juzo e Noren ficam a sós mais uma vez. Juzo diz a Noren que não se importa de fingir ser o namorado dela. Além do mais, ele não quer ouvi-la reclamando toda vez que visitar o restaurante de ramen. Noren fica chocada, mas também grata pela ajuda de Juzo. No entanto, nenhum dos dois sabe que outro assassino os está observando secretamente o tempo todo. Esse sujeito consegue identificar que Juzo provavelmente é um assassino assim como ele. Suga chupando uma chupeta enquanto espia esse desafio inesperado.
Shin também é um assassino habilidoso capaz de matar o oponente com as próprias mãos. Sua organização acredita que Shin é um assassino de geração única, e ele foi encarregado de se tornar o noivo de Noren. Seu codinome é Babyface Baby, porque gosta de agir como bebê para ganhar a confiança dos outros. No dia seguinte, enquanto Juzo caminha em direção à sala, Noren o para porque agora suspeita que Juzo é secretamente muito forte. Com medo de ter a identidade revelada, Juzo tenta convencer Noren de que ele não é tão forte assim e o cara do dia anterior era só fanfarronada. No entanto, Noren não está convencida, mas deixa o assunto passar por hora. Noren, na verdade, tem algo importante para Juzo. O pai dela, do nada, mandou uma caneta tinteiro elegante para ela, que deveria ser dada ao rapaz com quem ela está namorando no momento. Juzo pega a caneta bonita sem pensar muito no assunto. Mais tarde, a escola toda ferve com a chegada de Shin. Todas as meninas acham ele super atraente e bonito. Shin é apresentado como aluno transferido na mesma turma de Juzo. Só pela aura dele, Juzo já consegue identificar que Shin é um dos primeiros assassinos enviados para conquistar a mão de Noren. A turma toda acha Shin muito legal, mas assim que ele abre a boca, todo mundo fica completamente confuso. Shin se revela um palhaço absoluto. Não sabe falar direito, não sabe nem se posicionar, e a autoapresentação dele é um espetáculo à parte. Shin senta em silêncio ao lado de Noren, e até isso é um desafio e tanto. Shin não estava esperando encontrar Noren tão atraente. Simplesmente não tem como falar com uma menina tão linda. Então Shin entra em colapso total. Noren olha para Shin enquanto ele afunda a cabeça na carteira. Noren abre o bilhete, e o que encontra é uma confissão preguiçosa e um pedido para se encontrar no pátio da escola mais tarde. Noren não fica nem um pouco impressionada e acha Shin muito esquisito. Apesar do constrangimento todo, as outras meninas da turma cercam Shin, deixando-o ainda mais nervoso, mas Juzo acha a situação toda muito divertida. Mais tarde, Noren pede que Juzo a acompanhe quando for se encontrar com Shin, mas o estranho assassino já aparece em cena. Noren ouve Shin falar, mas a voz soa bem mais confiante. Quando ela se vira para encarar o admirador perturbador, Noren fica chocada ao ver Shin chupando uma chupeta. Shin explica que tem problemas sociais muito intensos, e a única forma de agir normalmente é fingir que é um bebê. Desconcertados com esse comportamento bizarro, tanto Noren quanto Juzo ficam sem palavras. Noren então diz a Shin que ela já tem um namorado e não tem nenhuma intenção de namorá-lo tão cedo. Mas então o assassino infiltrado pega as mãos dela e confessa seus sentimentos. Shin diz a Noren que foi amor à primeira vista e que ele realmente quer estar com ela. Noren fica perturbada com a confissão de Shin. Apesar dos traços bonitos, a chupeta na boca simplesmente é impossível de ignorar. Mas então Noren vai além e dá um soco em Shin. Noren se sente insultada porque a confissão não parece nem um pouco real. Parece uma brincadeira de mau gosto, ou algum desafio que alguém mandou ele fazer. Noren deixa bem claro a Shin que a confissão dele não vale nada, e que ela jamais consideraria a ideia de namorá-lo. Mas aí Shin acaba ficando ainda mais apaixonado, porque acha Noren muito forte. Ele imagina Noren acariciando sua cabeça como se ele fosse um bebê de verdade, e o pensamento o deixa imensamente feliz. Shin se levanta e admite que Noren está certa. Ele também deixa claro que realmente ama Noren, mas esse não é o caminho certo. De repente, Juzo precisa desviar por pouco de um chute de Shin. Antes que ele consiga se recuperar, o assassino esquisito teleporta para trás dele. Shin diz a Juzo que sabia que a confissão não ia funcionar. A princípio, queria causar uma boa impressão e ir aos poucos, mas agora decidiu desafiar Juzo diretamente para um duelo. Shin revela que o pai de Noren decidiu que todos os pretendentes à mão dela terão que aceitar um duelo, e quem ficar com a caneta tinteiro será declarado o vencedor. Se Juzo perder o duelo, perde sua posição de namorado de Noren. Shin exige que Juzo abra mão de Noren se não quiser brigar, mas Juzo está pronto para arriscar tudo e lutar por Noren. Mais tarde, Noren entra em colapso enquanto Reika revela mais informações sobre esse duelo. Ela não consegue acreditar que o pai dela seria capaz de fazer tamanha bagunça da própria vida. Noren então revela a Reika, Tomomi e Ryo que Juzo está apenas fingindo ser o namorado dela para salvá-la dos caras perturbadores. Ryo fica preocupado, mas Juzo garante que não pretende perder. No dia seguinte, a escola toda ferve de empolgação para ver o duelo entre Juzo e Shin. O palco está montado e é Shin quem estabelece as regras. Ele pretende enfiar uma chupeta na boca de Juzo dentro de 1 hora. Se conseguir, Shin será declarado o vencedor. Ouvir essas condições absurdas só deixa Juzo e Noren ainda mais enojados. Shin então confessa seu amor a Noren mais uma vez e promete usar o colo dela como travesseiro quando ganhar o duelo. Noren simplesmente não consegue levar a sério o bebê adulto e torce para ele perder feio. Assim que o tempo começa, Shin faz o possível para enfiar a chupeta na boca de Juzo. Sua velocidade é absurda e Juzo corre pela escola para se afastar do maníaco bebê. Os alunos dentro da escola ficam impressionados com a capacidade de Juzo de desviar de todos os ataques de Shin. Os dois brigam até a sala de artes e então continuam a batalha num depósito.
Durante o duelo, Shin diz a Juzo que ele é o único bebê da briga. Mas quando Juzo tiver a chupeta, ele também será um bebê, e Shin se tornará o bebê superior. Juzo está cansado de ouvir o monólogo entorpecente de Shin, enquanto ainda desvia dos ataques velozes. E então Shin pergunta a Juzo sobre seus sentimentos por Noren. Essa pergunta pega Juzo de surpresa, porque ele não gosta de Noren desse jeito. No entanto, Noren o faz lembrar da própria filha, e ele quer proteger Noren da mesma forma que protegeria Kana. O cronômetro está chegando ao fim devagar, e todos os alunos assistem enquanto Shin e Juzo saem da escola. Shin então revela que escondeu várias outras chupetas por toda parte. Juzo desvia de todas, mas acaba sendo preso por uma corda. Juzo olha para baixo e percebe que acabou de pisar num ancinho, e o Shin, completamente insano, tinha uma chupeta presa nele também. Nesse ponto, Juzo poderia muito bem perder, mas o ancinho não o acerta na cara, porque Juzo também tinha um plano reserva. Durante a briga, ele usou facas de entalhe em madeira para travar o ancinho e as chupetas. O tempo esgota, e Juzo é declarado o vencedor. Shin cai no chão de vergonha, enquanto Juzo diz que tem seus próprios motivos para proteger Noren. Ele quer ver Noren feliz, assim como quer ver Kana feliz. Juzo e os amigos saem da escola juntos. Reika está muito nervosa com as provas porque será o primeiro grande teste do ensino fundamental. Ryo se vira para conferir se Juzo também não está em pânico, mas o estado dele é pior. Sua aura se transformou em uma energia vermelha intensa, e ele está com uma cara aterrorizante. Ryo e os outros ficam surpresos com o comportamento de Juzo. Ele não está com medo, exatamente. Está completamente focado em tirar nota máxima, custe o que custar. A energia de Juzo está bem chamativa, então Kotatsu lhe diz pelo fone de ouvido para se acalmar antes de comprometer a identidade. Juzo percebe o erro e se volta para Ryo em busca de orientação. Ele quer saber como estudar para as provas, mas essa também é a primeira prova do fundamental de Ryo. Ryo diz a Juzo para não se preocupar porque já está estudando bastante. Ouvir isso deixa Juzo grato por ter um mentor tão incrível como Ryo. No dia seguinte, Reika e Tomomi ficam de queixo caído com a mudança no comportamento de Noren. Ela parece estar irradiando luz de tanta animação. É o oposto completo da atitude fria e distante de sempre. Noren explica que, como é época de provas, nenhum dos meninos tem tempo para ficar assediando ela sem parar. Pela primeira vez em muito tempo, Noren consegue andar pelos corredores sem se preocupar com caras esquisitos tentando chamá-la para sair. Ela está tão feliz com essa mudança que quer que a época de provas dure para sempre. Porém, Reika e as outras tropeçam em Juzo. E ele é o oposto absoluto de Noren, sua suposta namorada. Juzo parece uma uva passa ressecada. Tem olheiras monstruosas e a pele completamente seca. Aparentemente, tudo isso é resultado de Juzo levando a época de provas a sério demais. Reika e Tomomi ficam chocadas com a diferença entre Juzo e Noren. Mais tarde, enquanto Juzo estuda na biblioteca, Ryo também expressa seu choque com a aparência assustadora do amigo. Juzo explica que está estudando dia e noite. Está tão absorto que nem percebe quando o sol começa a nascer. Juzo diz a Ryo que simplesmente não consegue se impedir de estudar demais. Ele se sente como um atleta que sabe que descansar antes de uma grande partida é importante, mas ainda assim acaba treinando em excesso. Ryo entende que Juzo está se esforçando longe do necessário para as provas, mas não há nada que o impeça. Shin ouve a conversa por acaso e oferece uma chupeta a Juzo na esperança de fazê-lo se sentir melhor. Juzo só fica ainda mais estressado. Em casa, Kotatsu percebe que Juzo está exagerando de verdade. Sua energia mudou completamente e ele está totalmente focado em estudar. Porém, Juzo não dá a mínima para a preocupação de Kotatsu e manda ele cuidar da própria vida. Frustrado com a ignorância, Kotatsu diz que tem outros planos para a noite e não vai conseguir fazer jantar. Então Juzo precisa ir comer na casa da mama. Juzo não gosta nem um pouco da ideia, mas Kotatsu acha que vai ser uma boa mudança de ares. Mais tarde, naquela noite, Noren está trabalhando duro no restaurante de ramen, mas o tio manda ela ir embora mais cedo porque nenhum cliente a mais vai aparecer. Noren aceita e se despede do tio antes de sair. Porém, ao deixar o restaurante, ela nota Juzo caminhando sozinho pela noite. Curiosa para saber onde Juzo está indo a essa hora, Noren decide segui-lo. Ela fica surpresa ao ver Juzo entrar numa área escura cheia de pessoas estranhas. Enquanto continua espionando Juzo, ela o vê conversar com um homem chamado Naomichi, vestido de mulher. Naomichi está parado na frente de um estabelecimento de aparência bem estranha e parece conhecer Juzo muito bem. Depois de trocar algumas gentilezas, Juzo pergunta a Naomichi se a mama Nagisa ainda está lá dentro. Naomichi fica mais do que feliz em guiar Juzo para dentro do estabelecimento, dizendo que o lugar ainda está aberto e a mama está bem ali. Enquanto Juzo entra, a mente de Noren entra em espiral com todo tipo de questão. Ela não tem a menor ideia de por que Juzo visitaria um lugar tão esquisito. Enquanto isso, lá dentro do bar sombrio, Juzo aproveita um bom jantar preparado especialmente para ele por Mama Nagisa, outro homem crossdresser. Mama gosta muito de Juzo e já sabe da transformação dele em garoto. Juzo frequenta esse lugar desde os seus dias como assassino adulto. Ele pode sempre contar com a Mama, especialmente quando as coisas começam a desandar na vida. Enquanto Mama e Juzo colocam o papo em dia, um rosto familiar entra no bar.
Juzo fica surpreso ao ver Kumiko visitando a Mama também. Ela é uma cliente antiga, e a Mama já sabe o que Kumiko quer comer no jantar. Juzo acaba contando sobre a prova do fundamental, e ela não consegue segurar a risada. Ela não imaginava que as olheiras monstruosas de Juzo eram culpa da época de provas. Juzo fica irritado com o descaso de Kumiko, mas fica ainda mais irritado ao notar que ela está bebendo enquanto Kana está sozinha em casa. Kumiko diz a Juzo que não tem nada para se preocupar porque Kana é uma boa menina que entende que a mãe também precisa de uma pausa. Kumiko então percebe que Juzo está muito tenso, então diz para ele encarar a prova com mais leveza, e que mesmo que ele acabe reprovando, tudo bem. Juzo acha as palavras de Kumiko bem pesadas, mas ela está falando por experiência. Mesmo quando Juzo era assassino, ele levava as missões com uma seriedade extrema. Nunca se permitia falhar nem cometer um único erro. Mas Kumiko acredita que Juzo deveria mudar de mentalidade agora que é um aluno do fundamental. Ela quer que ele cometa erros e aproveite o fato de que pode errar sem consequências sérias. Além do mais, Kumiko percebe que Juzo ficou muito mais vivo desde que se tornou adolescente. Juzo não diz uma palavra, e a noite chega ao fim. Mama diz a Juzo para ir à estação caminhando. Enquanto isso, Noren ficou de olho no bar sombrio o tempo todo, e fica chocada ao ver Juzo sair de lá com uma mulher mais velha e bonita. Ela começa a entrar em pânico tentando desvendar a identidade de Juzo. No dia seguinte, Juzo faz a prova final e tira notas bem decentes. Cada aluno reage de um jeito diferente às notas. Uns ficam satisfeitos, outros já estão planejando pular numa cova precocemente. Noren observa Juzo discretamente e está começando a sentir que ele pode ser muito mais velho do que os outros alunos. Ela se recorda de Juzo agindo como um velho o tempo todo, e às vezes ele dá a sensação de ser o tio ou o pai de alguém. A identidade real de Juzo vai sendo desmontada pelas suspeitas de Noren, mas ele ainda não sabe disso. Com a época de provas finalmente encerrada, as atividades dos clubes foram retomadas. Shizato está ensinando todo mundo no clube de economia doméstica como costurar um botão. Ela faz o processo parecer muito fácil, mas Juzo e Shin ficam completamente confusos com tudo. Shizato explica que saber consertar as próprias roupas faz você criar mais apego a elas. Juzo entende esse sentimento. Ele sente o mesmo com carros e motocicletas. Seguindo as instruções de Shizato, Juzo tenta consertar um botão também, mas é completamente sem jeito, e Shin é ainda pior. Porém, os dois caras não estão sozinhos nessa batalha, porque Noren também é um desastre na costura. Mais tarde, todos os outros alunos acabam ajudando Noren, Juzo e Shin, e os três finalmente aprendem a costurar um botão ao final do dia. A aula chega ao fim, e enquanto Noren e Juzo caminham juntos para casa, eles encontram seu colega de clube Kaito regando algumas plantas. Ele plantou girassóis no jardim da escola e espera que floresçam antes do verão. Encantada com a perspectiva de ver os girassóis, Noren caminha feliz ao lado de Juzo, que acha a atitude dela bastante estranha. Noren explica que ama o clube de economia doméstica porque todo mundo tem seus próprios interesses. Alguns gostam de plantar flores, outros de cozinhar ou assar. O clube é um espaço onde todos podem se reunir para aprender. No dia seguinte, Shizato anuncia que o clube de economia doméstica vai preparar bolinhos de arroz para o time de basquete. Mas parece que há um probleminha. Noren pergunta o que houve, e um dos alunos explica que hoje eles vão entregar os bolinhos para um time da Liga Sênior e um membro dos unicórnios faz parte desse time. Shizato sabe que alguns caras do grupo dos unicórnios estão atrás de Noren, e isso pode criar uma situação incômoda. É por isso que Shizato diz a Noren que ela não precisa fazer a entrega se não se sentir confortável. Mas Noren decide ficar com o clube de economia doméstica. Assim que os bolinhos ficam prontos, Shizato e os outros chegam ao campo para fazer a entrega. Os jogadores ficam animados com a comida, e então Juzo avista o cara do grupo dos unicórnios. O nome dele é Tenma, e só de olhar para ele já dá para notar que é alguém perigoso. Tenma é absurdamente enorme. Ele ultrapassa todo mundo ao redor em altura. Ele pega um dos bolinhos de arroz, assustando uma das meninas com seu tamanho intimidador. Tenma então avista Noren e Juzo e vira imediatamente em direção aos dois. Sem perder nem um segundo, Tenma desafia Juzo para um duelo. Ele sabe que ganhar o duelo fará de Noren sua namorada. Pega de surpresa pela diretividade dele, Noren diz a Tenma que ele não deveria chegar jogando uma coisa dessas assim na cara de alguém. Mas Tenma deixa claro que não está nem um pouco interessado em Noren. Ele está desafiando Juzo porque sente que ninguém está prestando atenção nele. Tenma quer ser um atleta estrela. Acredita que todos os olhares deveriam estar voltados para ele porque deseja ser uma tripla ameaça nos esportes. Basicamente, isso significa que Tenma quer ser talentoso em beisebol, futebol e basquete. Todo mundo fica boquiaberto com a arrogância de Tenma, mas Juzo permanece completamente impassível. Ele acredita que Tenma só quer tirá-lo do caminho, mas as coisas são piores do que parecem. Tenma enxerga Juzo como um personagem de fundo, e acredita que o clube de economia doméstica é só uma atividade de brinquedo que não tem nenhum significado. Não tem como Tenma querer alguém assim acima dele. Ouvir Tenma humilhar o clube de economia doméstica deixa os outros jogadores desconfortáveis, mas Juzo é quem fica ainda mais furioso com os comentários estúpidos de Tenma.
Juzo está completamente puto porque Tenma olhou pra baixo pras meninas de forma tão casual. Ele não liga pra holofote, mas não suporta um perdedor como Tenma zoando o clube de economia doméstica. Juzo aceita o duelo, o que deixa Tenma mais do que satisfeito. Ele decide montar uma partida de futsal na ginásio da escola. Tenma até permite que Juzo traga quantas pessoas quiser, mas o orgulhoso assassino não quer nenhuma vantagem na partida. Com as regras e a data definidas, Tenma vai embora. O técnico do time de beisebol pede desculpas a Chisato pelo comportamento horrível de Tenma. Os outros jogadores também avisam a todos que Tenma é um adversário formidável e pode virar um vilão quando a competição está em jogo. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.